Boa noite, Norma. Tudo bom? Priscila, Alexandre. Só para dar uma lembrada, peguem seus copos para fluidificar a água, tá? Para quando chegar no final da aula, a água já vai estar fluidificada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Norma. Priscila, Bela. E só estão chegando os trabalhadores de Maria de Nazaré, né? Orgulhosa. As ceareiras e os ceareiros. Bom, já são 8h30 em ponto. Boa noite, Alexandre. E vamos começar o nosso estudo. Nós hoje vamos estudar, nós ainda estamos na primeira parte, na aula 4, e hoje vai ser o capítulo 3 que nós vamos falar a respeito do Hospital de Maria de Nazaré. Mas antes disso, gostaria que todos nós elevássemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo. E Senhor, eu rogo a espiritualidade benfeitora que guie minhas palavras e inspire os meus elevados sentimentos de amor, respeito e humildade, para que eu transmita com a maior fidelidade possível o verdadeiro ensinamento de amor contido nessas páginas. Graças a Deus. Então vamos começar a fazer um resumo das últimas aulas, como é uma aula por mês, para a gente não se perder, né? O capítulo 1 nós falamos, nós tratamos sobre o Vale do Suicida, e o Camilo nos traz a forma material. Ele nos apresenta o Vale do Suicida de uma forma material. O capítulo 2, Camilo nos relata as suas dores e sofrimentos no vale, que foram muitas mesmo, né? E hoje nós vamos conversar a respeito dele sendo retirado e já levado para o Hospital de Maria de Nazaré. E quando os fluidos de todos eles foram acabando, que no final ele vai se sentindo cansado, sonolento, eles foram resgatados e foram colocados no comboio. E esse comboio foi a segunda grande caridade que eles receberam. A primeira, quando eles foram resgatados, que eles estavam perdidos, né, pela cidade e encaminhados para o Vale do Suicida. E o segundo grande ato de amor foi quando eles foram colocados nesse comboio acolchoado, bonito, cômodo. E Ivone Pereira, ela nos relata no livro Pelos Caminhos da Mediunidade, que as poltronas eram recobertas de cetim ou seda, mas era um material muito, muito assim luminoso, né? E nesse livro ela faz ela conta a visão dela desse comboio quando ela foi levada para lá. E ela diz o seguinte: eram atadas umas às outras, mas pareciam com discos voadores. Eram redondas, dando a impressão de que eram ligadas por ganchos. Aquele veículo subiam e rodavam, como dizem que faz os discos voadores. Eu os vi, eram bonitos e é só o que eu posso dizer. Então a gente vê, essa foi a Ivone Pereira, a visão dela em relação aos comboios, que eu achei fantástico e eu fiz questão de retratar, porque de vez em quando a gente vê uns discos voadores voando por aí, e uns acham que é alucinação, outros acham que é besteira, e na verdade esses discos mesmos existem, que são os extraterrenos vindo nos visitar, nos observar e ver de que forma podem nos ajudar. E quando o Camilo ele é retirado, já levado para o comboio, e aí pela primeira vez ele faz uma prece, eleva seu pensamento ao Pai Eterno e humildemente agradece a graça recebida naquele momento. E ele passa algum tempo caminhando, e depois de algum tempo de marcha, né, dentro do comboio, que as persianas foram fechadas para que eles não pudessem olhar o que estava acontecendo, de uma hora para outra as persianas se abrem. E quando se abre, o Camilo faz uma descrição do exterior da colônia, né? O comboio vai chegando e as persianas vão se abrindo, e ele começa a ver que ele estava entrando numa região triste e desolada. Tinha muita neblina e toda a paisagem coberta de montinhos de neve,
como tivesse nevado e ficasse ainda uns montinhos, né? Não percebia vegetação e nem sinais de habitantes. Ao longo tinha colinas. Havia muralhas ameaçadoras e as muralhas tinham o padrão das velhas fortalezas medievais. E aí, como ele se depara com esse tipo de paisagem, ele fica espantado. E o que acontece quando a gente não conhece alguma coisa? A gente tem logo medo do desconhecido, não é? Quando a gente troca de emprego, troca de casa, vai para fora do Brasil. E veio esse medo do desconhecido e Camilo começou a pensar: o que nos esperaria para além de tão sombrias fortalezas? E aí ele ficou apreendido, ele ficou com uma determinada apreensão, porque aquela fortaleza apavorava ele, porque ela era imponente. Porque aquela fortaleza que ele via em sua frente sugeria rigores e disciplinas austeras, coisa que nenhum deles tinham, nem disciplina, muito menos austera. E aí ele se pergunta qual seria a finalidade da existência daquela fortaleza ali, perdido naquele nada, né? Porque não faltava nem mesmo o fosso, porque ela ficava tão isolada que tinha um fosso em torno dela para que as pessoas não pudessem entrar. E aquilo ele foi ficando com uma determinada apreensão até que ele começa a ler nas Jacuzas e de uma certa forma tranquilizou ele quando ele leu a inscrição da Legião dos Servos de Maria. Aí ele ficou, ufa, não estou em nenhum lugar perigoso. Mas logo abaixo dessa inscrição, ele tornou a novas apreensões, porque ele leu Colônia Corregional. E só para ilustrar, onde está localizado o Hospital de Maria de Nazaré, né? Em que esfera ela se encontra, né? Ela está na esfera inferior em uma dimensão, em uma outra dimensão. Ela está dentro do umbral moderado. E isso nos faz lembrar o nosso lar. Porque o nosso lar também, ela está dentro do umbral. Lembra? Naquelas características que eu já mostrei? E aí faz lembrar também que Jesus nos disse, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas colônias. Há muitos lugares de socorro que possa socorrer os aflitos. E o umbral fica localizado na 4ª dimensão e ela tem 3 níveis, baixo, médio e alto. E quando Camilo se depara com aquela visão, com aquele fosso, ele viu aquela ponte descendo e ele retrata, que eles já iam entrar dentro do hospital, e ele retrata da seguinte forma: uma ponte desceu sobre nós e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia. E quando ele entra, ele teve logo a primeira impressão, que foi a questão da segurança. No interior havia numerosos militares, como se fosse um quartel, semelhantes aos antigos soldados egípcios e hindus, porque lá dentro também havia os soldados, os que ficavam tomando conta de tudo, e naquela entrada era meio tipo um quartel mesmo. Que inclusive nesse mesmo livro, Ivone Pereira faz um relato que quando ela esteve lá nessa entrada da colônia, ela via que as coisas ainda estavam desarrumadas, como se ainda estivesse acabando aquela construção, achei tão fofo, desse quartel, né? Havia algumas coisas ainda aí quebradas, mas não quebradas de destruídas, e sim quebradas acabando de construir aquela entrada. E Camilo, ao entrar no pátio, né, ele vê logo a torre de vigia, no centro, uma torre alta, no qual se lia Torre de Vigia. E Camilo nos relata o seguinte, assim que ele adentra ao hospital: edifícios imponentes em estilos português clássico, ministérios, departamentos, residências pintadas de branco, traçado ruas artísticas asfaltadas de neve. E aí começou a vir logo na cabeça, não só do Camilo, mas de todos aqueles que estavam no comboio, dúvidas sobre essa localização. Onde seria esse lugar, né? Porque a confusão mental começou a acontecer. Porque ele não tinha certeza que ele estava morto. Ele só achou que estava perdido naquele local, que ele não sabia onde que era, e que foi resgatado, e que foi para um outro local em que tinha uma inscrição, Hospital Maria de Nazaré. E aí Camilo começa a nos relatar o seguinte:
naquela confusão mental dele, questionando onde é que eles estariam, ele fala o seguinte: em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava dominando a paisagem? Quer dizer, totalmente confuso em termos da localização. E o Livro dos Espíritos, na questão 90, Kardec pergunta: o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado a um lugar onde quer ir? E os espíritos que respondem que se dá de uma forma ou de outra, dependendo da sua vontade, bem como da sua natureza mais menos depurada. Ou seja, ele não tinha noção do espaço percorrido e nem tinha consciência que se encontrava no plano espiritual. Porque ele respirava, ele andava, ele sentia dor, se sentia enfraquecido. E aí ele começa a nos dar a descrição do interior da colônia, né? E ele começa dizendo o seguinte: verificamos que entrávamos em uma cidade movimentadíssima, edifícios soberbos, impunham-se em formoso estilo portugueses clássico que tanto nos falava a alma. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e se estendiam laqueadas de branco como que asfaltadas de neve. Recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada, mas não fazia frio intenso, o qual nos surpreendeu. E aí a Ivone Pereira nos relata também nesse livro, Pelo Caminho da Mediunidade Serena, e ela diz o seguinte: nessa colônia tudo era branco, os cavalos e até as plantas. A única coloração que eu vi foi umas cortinas que tinham frisozinho azul e umas flores que vinham do jardim que tinham um tom levemente rosa. No mais, tudo era branco. E agora eu pergunto a vocês, por que tudo era branco? Foi branco por um acaso? Esses frisozinhos pouco azuis foram por um acaso? E nós sabemos que não tem acaso na lei de Deus, né? E muito menos sem querer. O motivo de tudo ser branco é que o suicida tem os nervos perispirituais desequilibrados e às vezes rompidos. É preciso evitar todo tipo de excitação. E a cor branca acalma, né? A mudança de cores mexe com o cérebro porque cada cor tem um comprimento de ondas. Olha como tudo é pensado, né? Então é usado a cor mais calma, que é o branco, que é o monocromático. E quando eles estiveram um pouco refeitos, eles poderão ir para a cidade Esperança, que lá tem colorido, mas isso nós só vamos ver no final do livro. E eles chegaram dentro dessa colônia, eles foram nos comboios, até que eles estacionaram em frente a um prédio em que dizia Departamento de Vigilância. E eles foram convidados a entrar. E quando eles entraram, eles foram encaminhados para a seção de reconhecimento e matrícula. E nesse local foi onde eles fizeram o reconhecimento e eles foram matriculados pela direção como internos da colônia. Para tu ver que tudo é organizadíssimo, né? Ali era somente entrada para poder, então, depois ir para o Hospital de Maria de Nazaré. E aí eles foram um a um, separado por grupo de 10, né? E cada um foram sendo cadastrados da seguinte forma: nome, razão e gênero do suicídio, local dos despojos, grau de instrução, orientação religiosa e etc. Mas como era efetivamente feito esses registros, né? Como eles eram registrados? E Camilo nos informa o seguinte: as informações eram gravadas em discos, num aparelho eletromagnético, onde se via um tipo de álbum animado, com cenas e movimentos que reproduziam a imagem e a voz cadastradas. É como se fosse um DVD, CD, um filme assim de longa-metragem, como se tem aqui na Terra. E Camilo relata o seguinte em relação a esse cadastramento deles. Nossa identidade era antes fotografada.
as imagens emitidas por nossos pensamentos. Olha só que tecnologia avançada. Era fotografado o pensamento deles. No ato das respostas, as perguntas formuladas seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão. E aí entra o regulamento. Eles já se deparam com o primeiro regulamento do Hospital da Colônia de Maria de Nazaré. Os homens e as mulheres foram separados. Formaram um grupo dos homens, foram para um lado, e as mulheres para o outro. E por que essa separação? Eram separados companheiros de desventura, para que durante o período que eles ficassem lá dentro, eles não ficassem desequilibrados com as situações já vividas. E Camilo nos relata, e logo em seguida, separados, cadastrados todos, eles foram encaminhados para uma viatura para então serem dirigidos para o Hospital de Maria de Nazaré, que era distante dali. E Camilo nos relata da seguinte forma: nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxado pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. E aí eu pergunto, teriam esses cavalos normandos perispíritos? Os animais têm perispírito? Porque para você ver a forma, porque tem que existir perispírito, né? E aí nós podemos, para quem tiver curiosidade, os animais têm perispírito sim, e quem tiver curiosidade desse assunto pode consultar na obra de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, editado pela FEB. E nessa obra, ele defende a existência de perispírito mesmo nos organismos mais rudimentares. Temos também o livro Mensageiros, da FEB, no meu livro, é a página 195, que André Luiz, visitando a Terra, estando com mais 2 companheiros, ele vai num local que era jardinado, e aí ele viu uma mãe conversando animadamente com um amigo, e a filha foi andando, brincando, e arrancou um cravo, uma flor, né? E quando André Luiz viu ela retirar o cravo, arrancar mesmo, né? Então ele relata que ao mesmo tempo que a parte material do cravo murchava quase que subitamente. Quem tiver interesse, é só ver na página 195. Temos também Os Animais Têm Alma, essa obra de Ernesto Bozano, da editora L'Enchantré. E o Livro dos Espíritos, na questão 606, onde Kardec pergunta: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? E eles dizem sim. E é daí que vem nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados e os animais também os são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Porque a comunicação aqui dos animais é dar um pulinho, é abanar um rabinho, né? E lá ele vê que eles não só tinham um meio de comunicação melhor, como eles também tinham tarefas específicas, como nós podemos ver no livro Nosso Lar, no capítulo 33, com o subtítulo de Curiosas Observações. No meu livro está na página 221 e 222. Quando Narciso esclarece, porque estava chegando um comboio com os samaritanos que estava vindo retirando pessoas do umbral, assim como André Luiz foi retirado. E aí ele vê aquilo e ele fica admirado da barulheira, dos cães, das aves, e ela explica: os cães auxiliares são preciosos nas regiões obscuras do umbral. Os muares, que são as mulas, suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde for necessário. As aves chamadas ibis viajores devoram as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas ubralinas. E esses animais são excelentes auxiliadores dos samaritanos quando eles vão fazer os resgates das pessoas, dos espíritos que se encontram nas zonas inferiores. E passa algum tempo de viagem, a caravana vai e dá de encontro a setas indicativas de novos trajetos, né? Porque eles vieram apreciando a paisagem, as flores tudo branca, cavalo branco, a crina era branca, era tudo branco, né? E aí sim, chega um ponto que em frente era
o Hospital Maria de Nazaré, à esquerda isolamento e à direita manicômio. E o ingresso, e aí eles foram até que chegaram o ingresso dele no Hospital de Maria de Nazaré, e Camilo nos relata da seguinte forma quando eles foram chegando ao hospital. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis. Aparecia como suprema esperança de redenção. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré ou Hospital Matriz não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. E aí a gente vê que visão diferente do Vale do Suicida, né? Chegando no hospital, que as coisas ainda eram meio sombrias, e até chegando ao Hospital de Maria de Nazaré. E como é que eles chegaram depois desse trajeto todo do Vale do Suicida até chegar ao hospital? Qual era o estado em que eles se encontravam? Todos eles estavam fadigados, sonolentos, tristes, e subiram a escadaria, e subiram a escadaria com muito esforço. No Livro dos Espíritos, na questão 254, Kardec pergunta: os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? E os espíritos respondem: não podem sentir a fadiga como a entendeis. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis guarda relação com a inferioridade deles. Ou seja, mesmo porque isso não é uma sensação do corpo, né? Eles se sentem cansados porque ainda são inferiores. E Camilo retrata: grupo de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamar-se Romeu e Alceste, receberam-nos das mãos dos funcionários de vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente, conduzidos ao interior. Aí você vê que no plano espiritual nada é bagunçado, e a gente devia tomar isso de modelo para nós, né? Porque todos os trabalhadores tinham as suas tarefas. Tinha os lanceiros que iam recolhendo os espíritos que estavam perdidos pela rua. Depois vinham outros trabalhadores recolhendo os que já podiam ser recolhidos do Vale do Suicida. Os soldados hindus enquartelados na entrada do hospital para guardar a entrada mesmo de espíritos indesejados. As tarefas dos tarefeiros que faziam as inscrições, funcionários da vigilância incumbidos da guarda até o hospital, e os enfermeiros na escadaria do hospital dando as boas-vindas e os recebendo para então levá-los para dentro para que começasse as suas tarefas. E nenhuma tarefa ali era mais ou menos importante, né? E isso é um alerta para nós dentro das nossas casas espíritas, que o trabalhador não tem que escolher tarefa. O trabalhador tem que trabalhar onde ele foi solicitado, porque é ali que ele precisa estar. Não ficar se sentindo diminuído, ou porque está lavando arrumando a sala, né, para uma nova outra reunião, ou enchendo o copinho d'água, ou achando que uma pessoa que trabalha na parte mediúnica é mais importante, ou sentir até inveja da mediunidade de alguém. Isso é um alerta para a gente. Vamos ser tarefeiros de Jesus, de Maria de Nazaré, nas tarefas que foi incumbida para nós, porque cada um é um e cada um é importante dentro de um todo. E aí Camilo nos relata que eles chegaram, os responsáveis da enfermaria. Carlos e Roberto Canaleiras deveriam acompanhar-te durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Roberto e Carlos Canalejas, eles eram pai e filhos, e quando encarnados haviam sido médicos na Espanha. Quem quiser saber mais da vida deles anteriores, sugiro que leia o livro Drama de Betânia. E quem quiser ainda nesse livro Memória do Suicida saber um pouco deles, pode ler as suas vidas anteriores, que no meu livro está na página 177 a 186. E aí, cada um deles, depois que ele entraram e recebido pelos
pelos o pai e filho, né, os canaleiros, eles foram levados para os seus dormitórios. O ambiente era reconfortante, servindo como um bálsamo e esperança de renovação, porque eles entraram num lugar maravilhoso e Camilo faz a descrição desse local. Penetramos galerias magníficas ao longo das quais portas largas e envidraçadas com caixilhos levemente azuis, o que vinha esclarecer que os enfermos, jamais se reconheceria a sós. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. E acima, suspenso ao alto da parede, fascinante de tela a cores da Virgem de Nazaré, luminosa e como animada de vida inteligente, como eu também conhecia na Terra, assim como o painel de Murilo. E eu achei muito interessante essa parte, porque no livro Pelos Domínios da Mediunidade Serena, Ivone Pereira, ela nos relata que quando esteve lá, eu vou ler o que ela escreveu. Eu me lembro de ter visto lá na enfermaria onde ficou Camilo, os seus companheiros, um quadro da Virgem de Murilo. E aquele quadro não era estático, ele se movimentava, assim como eles viam o retrato de Maria de Nazaré, conforme ele retrata aqui em cima, luminosa e como animada de vida e inteligência. Ou seja, o quadro tinha vida, né? E Altivo Pompilo, que era o Altivo que estava perguntando a Ivone, perdão gente, desculpa, esse livro é um livro de perguntas e respostas, são várias pessoas que faziam respostas específicas a Ivone, são várias entrevistas, e essa entrevista era o Altivo, nosso querido Altivo, que outro dia fez aniversário de morto, que perguntou. E ele perguntou, isso é o quê? E a Ivone Pereira responde, é arte, né? Pura arte, pintar quadros que se movimentam. E eu quando li essa parte do livro, via que os quadros se movimentavam, eu lembrei do filme Harry Potter, né? Porque lá os quadros falavam, se mexia, a escada andava. E na verdade, se a gente parar e pensar friamente, tudo é uma cópia do plano espiritual. Como no livro lá Nosso Lar, eu me lembro que o André Luiz, quando veio da colônia do Nosso Lar para Crosto, ele teve que fazer uma parada no posto de socorro. Desculpa que eu estou falando isso agora que veio na minha cabeça. E lá, ele fazendo a visita, ele tinha visto um quadro, que ele falou que tinha visto aquele quadro num museu enquanto ele estava encarnado. E a pessoa que acompanhava ele disse para ele que o que ele tinha visto na Terra era a cópia daquele original que ele estava vendo naquela hora. Então eu acho isso muito interessante, às vezes a gente duvida de coisas, né? E os quadros se movimentavam. E aí começam eles, quando foram recolhidos para as enfermarias, eles começaram a ser atendidos nas suas necessidades básicas. E aí Camilo começa a falar, né? Ele relata. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido o delicioso caldo tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apreciava. E quando eu li isso, eu lembrei, quando eu li no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz lá nos relata a seguinte coisa. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes de bondade divinas aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentos semelhantes ao da terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. E aí também a gente tem um outro exemplo que é no livro Voltei, no capítulo 4, no subtítulo Vida Nova, Repouso Breve, que no meu livro é a página 38, onde o irmão Jacó, ele relata a forma que ele foi alimentado. E ele diz o seguinte: perante o mar, diferençava-me a posição orgânica.
Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado regeneravam minhas forças. Pareciam portadoras de alimentos invisível. Analando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvesse sorvido caldo substancioso. E isso é bom para a gente perceber, que é quando a gente estiver triste, deprimido, desesperançado, chateado, achando que a vida não presta, vai para uma praia. Vai para a praia para pegar aquele ar, dar um mergulho no mar, pegar toda aquela vibração do mar, ou abraça uma árvore, coloque seu pé no chão, porque nós retiramos esses fluidos revitalizadores da natureza. E como a gente não se atenta a isso, como que a gente não se importa? Ah, mas eu não tenho mar, não tenho floresta, não tenho terra que eu possa botar meu pé. Se expõe ao sol, porque o sol, todo mundo pode se expor. É só sair da sua casa e pedir para esse Rei Sol que ilumine sua vida, que fortaleça seu ânimo e que revitaliza os seus órgãos, a sua esperança e o seu bom ânimo. E enquanto Camilo e os seus companheiros faziam suas refeições, eles tinham lembranças do lar paterno. E aí começava, um pensava na reunião com a família, o outro pensava na mesa da ceia, outro nos docinhos que a mãe trazia servindo a todos. Outros pensavam daquela figura austera do pai na cabeceira da mesa, né? Porque eu sou de uma época que meu pai sentava também na cabeceira da mesa, né? E por que eles tinham esses pensamentos e lembranças tão forte familiar, né? Porque quando ele estava sorvendo aquele caldo que cada um tinha o sabor da comida que mais gostava, remetia a eles a família. E André Luiz relata ainda no livro Voltei o seguinte: abandonando o voltório físico na desencarnação, se o psicossoma ainda está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Ou seja, ainda vem, ali no caso, alguns ficam até dentro das suas casas mesmo, tá? Mas eu botei esse adendo para saber que quando a gente está numa situação ruim, a gente quer a nossa mãe, se a gente está num temporal onde a gente quer voltar para nossa casa, como a gente pensa nos nossos pais como nós éramos crianças, isso é o porto seguro que a gente tem. E como a importância da família como elo de sustentação, porque é o nosso porto seguro, é o local onde nós nos sentimos amparados e protegidos, né? E depois que todos eles foram levados para os seus quartos, né, dormitórios, tomados banhos e alimentados, aí chegou na hora do sono reparador, porque todos eles ainda estavam muito cansados e abatidos. E Camilo aí nos relata o seguinte: os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveis que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriam-nos paternalmente, aconchegando a cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosa e sugestiva que pesada sonolência nos venceu imediatamente. E o que eram essas mãos passando pela cabeça? Era um passe. Não é assim que a gente faz? Eles iam passando a mão pela cabeça e ia retirando todos aqueles pensamentos ruins e aqueles murmúrios com tonalidade sugestiva, aquilo era uma forma de hipnose, onde os hindus diziam o seguinte nesses murmúrios: necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos, sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, esta casa é dela. E aí todos eles repousaram tranquilamente depois desse passe, depois desses murmúrios e dessa confiança de estar na casa de Maria, da Mãe Santíssima. E nós também temos uma outra forma de adormecer. É extraído do livro Voltei, de Irmão Jacó. Ele nos relata o seguinte: Marta agora, ele estava lá na praia pegando aquele ar fresco para ele se alimentar.
E ele continuava lá quando Marta, agora sentada, oferece-me o regaço acolhedor, acariciando-me a fronte. Desenvolvia o máximo esforço para registrar-lhes as impressões, quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso, aconselhando-me o sono pacífico e restaurador. Para tu ver como o sono, até para nós, ele é restaurador das nossas forças, como uma noite de sono nos faz tão bem. E quem era esse homem benemérito? Era o nosso querido Dr. Bezerra, né? E eles descansaram, adormeceram, alimentados, acordaram no dia seguinte, né? E como foi esse despertar do Camilo, acordando? E ele acordou com um raciocínio bem mais claro do que na noite anterior. Mas aí ele caiu em si. E quando ele cai em si, aí houve o desapontamento. E o desapontamento veio junto com desgosto, remorso, temor. E aí o desapontamento realmente desabou nele todo. E com isso vieram muitas dúvidas. E aí entrou o estado de perturbação, onde Camilo nos relata da seguinte forma: dúvidas continuavam remoendo minha mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. E no capítulo, e olha só a tristeza que é você querer se matar e se sentir vivo e bem vivo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 2, a casa do Pai é o universo, os Espíritos nos dizem o seguinte: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnaram moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. E isso nós podemos fazer, muitas moradas da casa do nosso Pai, é o nosso interior. Nós temos que pensar, enquanto encarnados, qual é a morada que nós vamos estar. Se a nossa morada interior vai ser mundos felizes, infelizes, perigosos, aventureiros, porque cada escolha é uma sentença, né? E aí nós temos que ter a responsabilidade que essa escolha sempre será nossa e a nossa responsabilidade também. Desculpa, eu estou correndo um pouco, porque esse capítulo hoje é enorme e eu estou tentando dar ele todo de uma vez só. E depois desse tempo de registros, e aí como eles começaram, quando eles entraram nesse momento de muitas dúvidas, de reflexão, todos eles entraram no momento de registrar sensações. Por quê? Porque na medida que eles começaram a ter dúvidas e ficar pensando o que estava acontecendo, cada um deles começaram a registrar as sensações do suicídio, conforme Camilo relata. Os enfermos com a mente presa no momento do trágico acontecimento registraram as sensações inerentes do tipo de suicídio cometido. Todos entregaram-se a idênticas elucubrações, ou seja, todos eles começaram a ter uma repercussões magnética, porque todos eles começaram a retornar àquele estado que eles estavam no vale do suicida, de ficar sentindo as dores. E aí eles relatam: Camilo e Jerônimo gemiam de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se o pescoço entumecido em cacoete periódico contra a asfixia, pois enforcara-se. João Azevedo, retendo a mente torturada, o envenenamento do corpo, chorava de mansinho exigindo a visita médica. Belarmino, a esvaziar-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, pois fora ao suicídio golpeado pelos pulsos. E aí os espíritos, na questão 257, ele nos responde o seguinte: a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Ou seja, eles ainda tinham o registro todinho da sensação do corpo em função
do pensamento trazer tudo de volta, que nós sabemos que o pensamento tem cheiro, tem cor e forma. E apesar dos registros, o reconforto era sensível. Mas por que, se no Vale do Suicida eles tinham isso tudo e aquilo era um sofrimento enorme? Por que era reconfortante ainda, né? Apesar de todas essas situações? Porque lá no hospital eles já não viam as cenas mentais um do outro, como lá no Vale do Suicida. Eles só viam as suas próprias visões. E aí eu gostaria de informar vocês quem são esses réprobos, né? Que até agora nós falamos neles, mas vamos ver cada um quem é quem. Quem é Mário Sobral, né? Quem é esse réprobo? Ele era do tipo bem acabado, tipo bem acabado de boêmio, rico e de Lisboa. Cursou a Universidade de Coimbra. Levado pelas paixões mundanas, abandonou a mulher e 3 filhos pelo amor de Eulina. Estrangula a amante que o abandonara e depois enforcara-se. No Vale foi das entidades mais sofredoras e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação da colônia. Por quê? Porque ele teve da mãe dele a parte religiosa. Então ele acreditava em Deus, ele acreditava em tudo, e ele ter feito isso com toda a formação religiosa que ele teve da mãe, aquilo torturava ele enormemente. E aí a gente vê a responsabilidade que nós temos de evangelizar nossos filhos, de passar o ensinamento, em que religião for, ensinar que Deus é Pai de amor e bondade, que Jesus é nosso irmão, modelo e mestre amigo, que Maria de Nazaré é nossa mãe, nossa intercessora. Passa a religiosidade para as crianças. Jerônimo de Araújo Silveira, quem é ele? Católico, importador, exportador de vinhos, casado com Zulmira, com quem teve 4 filhos, é levado à falência por excesso de conforto à família. Não suportava a prova da miséria diante da família e da sociedade. Suicida-se. Era o mais impaciente e pretensioso dentre eles, o mais incoerente e revoltado. E ele se suicida com um tiro no ouvido. E é um exemplo também como a gente não deve fazer. Nós não podemos dar o peixe para os nossos filhos, nós temos que dar a vara. A vara é através de boas escolas, de boa educação, de uma boa evangelização. Porque ele supriu a família de tudo e com exagero que chegou a falir, mas ele não ensinou ninguém a trabalhar. Ele não encaminhou ninguém na vida, e isso nós vamos ver mais tarde. Belarmino de Queiroz e Souza, rico, elegante e fino de maneiras, professor de dialética, filosofia e matemática, solteirão orgulhoso, egoísta e vaidoso. Apreciava trajes de fraque, apreciava trajar-se de fraque, usa bengala e monóculo. Ponto de vista negativo diante de tudo, graças às convicções materialistas que aprendera com a mãe. E suicida-se cortando seus pulsos. Porque ele tinha saúde fraca, e como ele tinha saúde fraca, para que ele ia viver naquele inferno de ficar doente, se ele não tinha mais gosto nenhum pela vida? E como ele era materialista, ensinado pela mãe, olha só a diferença de Sobral, ele simplesmente achou que a solução melhor, já que para viver daquele jeito era melhor matar-se. Temos o João de Azevedo, jogador inveterado, perde tudo no jogo, a paixão pelo jogo leva ao suicídio, e ele se suicida envenenado. Camilo Cândido Botelho, nosso querido, que nós já conhecemos, português de origem humilde, não chega a conhecer a mãe e fica órfão também do pai ainda pequeno. Muito culto, boêmio, torna-se romancista e poeta de reconhecido valor. Orgulhoso, caráter violento, agitado e rebelde, genioso e nunca foi resignado. Acreditava na existência de um ser supremo, mas passa a descrer quando se vê cego. E aí que a gente vê a força da nossa religiosidade. Nós temos que crer em Deus, em todas as suas ações, quando está tudo bem e quando está tudo mal também, né? A gente não pode achar que Deus nos odeia porque nós começamos a vivenciar nossa expiação. Nós não podemos acusar Deus de tudo dar errado
porque nós queremos que dê tudo certo fazendo tudo errado. Nós não podemos perder a fé e perder a vida porque as coisas saíram do prumo que nós considerávamos que aquela forma seria a melhor forma. Isso são grandes exemplos que nós temos, porque se acreditar cego, ele tinha vergonha de ser cego. E já que ele não ia ser mais aquele escritor renomado e ia precisar de todo mundo, então para que viver, né? Ele simplesmente vai e dá um tiro no ouvido. E aí cada um começa com a sua catarse. Depois de todos apresentados, eles dentro dos seus quartos, e aí começa a catarse de, ai meu Deus, faltam só 15 minutos, de Mário Sobral. Ele nutria, qual era a catarse de Mário Sobral? Ele nutria uma paixão enorme por Eulina. E ele começa a falar. Ele foi o primeiro que começou a falar. Sim, meu Deus, perdoa-me. Eu me arrependo e me submeto, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente de desesperadora paixão que eu nutri por Eulina. Mas se me permites reabilitar-me-ei por amor a ti. Eulina, tu não valia sequer o pão que eu fornecia para saciar tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as consciências e despeitos até da própria honra. Eras pérfida, malvada. E aí começa a catarse de Jerônimo. Falência, gastou todo o dinheiro com a sua família. E ele vai e fala o seguinte: me responsabilizavam cruelmente por tudo, em vez de pacientemente me ajudar a remover a cruz dos insucessos e que a todos nós abatia. Fraquejei na coragem e até então tivera, e tentei desertar da frente de todos, até de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia enganei-me, mudei apenas de habitação sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. E esse espírito sofreu muito no plano espiritual por não ver mais a família. Porque tudo que ele fez, do dinheiro todo que ele gastou, foi por amor. E ele se colocou na posição de coitadinho quando ele viu que ele perdeu tudo e ninguém queria ajudar ele. E a família, inclusive, ficava falando, não, queremos dinheiro, né? Ninguém ali compreendia a situação que ele se encontrava. E ele, envergonhado diante de si, diante da família, da sociedade, ele vai e se mata. E Belarmino era aquele que tinha a sua saúde frágil, e ele fala o seguinte, a catarse dele: o móvel da minha tentativa de suicídio, olha só, tentativa de suicídio, foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador, infeliz e insatisfeito, apavorado de existir. Incorrigível desconsolo entenebreu os dias de minha vida. Morrer era a solução boa, muito lógica para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta de ser como desanimadoras expectativas. Em seguida vem João de Azevedo, que é aquele que é o que paixões pelos jogos. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago inóbil do suicídio, a paixão pelo jogo. Joguei tudo, joguei a honra inclusive, e a própria vida. E aí ele vai dar uma catucada, porque ele catucava Camilo. Ele dá uma catucada no Camilo, não dá tempo para explicar isso tudo, que o tempo já está acabando. E Camilo falou assim, não, fiquei cego. Tão profundo quanto surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo uma inferioridade do covarde. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. Tive medo e vergonha de ser cego. E aí nós vemos aí toda essa vibração. Eu vou ter que pular algumas coisas aqui, porque não vai dar tempo. Não, eu não posso pular isso aqui não. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, dos Bem-aventurados os aflitos, o Bispo Adolfo nos diz o seguinte: homens, por que vos queixais da calamidade que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa divina moral do Cristo,
Não vos espanteis, pois que da taça da iniquidade haja transbordado por todos os lados. E isso também serve para nós, porque a gente faz errado querendo situações certas, né? Quantas pessoas falam, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Se está numa condição que aquilo não chega, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de proceder, procura novos outros caminhos, porque certamente está no caminho errado, né? Então depois a gente vai ficar reclamando que a taça da iniquidade haja transbordado para todos os lados. E nessa vibração desarmoniosa, começou a repercussão magnética. Porque todos eles começaram, eu acho que não vai dar tempo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não vai. Só vou falar de Camilo, tá? E aí começou a repercussão magnética, e Camilo nos diz assim: assim sendo, as torrentes de vibrações desatucadoras derramaram-se do seu interior, configurando-se em palavreados ardentes e emotivos, ainda que elas próprias não desejassem. Tal se as comportas magnéticas que as retivesses no pegos mentais se houvessem rompido graças às agitações que se fizeram presas. Aí a gente vê a importância do silêncio, a importância de elevar o pensamento. Quando a gente está doente é não para ficar reclamando, porque isso atrai mais ainda. E os comentários e recordações acabaram provocando uma crise em todos eles. E quando os enfermeiros viram isso, eles foram para socorrê-los, né? E fizeram uma advertência a todos eles, chamaram a atenção. Deveriam auxiliar o tratamento conservando-se silencioso sem jamais se entreter em recordações de assuntos pessoais, porque eles tinham infligido um dos regulamentos, que era o silêncio. E passa algum tempo, o enfermeiro Joel chega e fala o seguinte: meus amigos, chamo-me Joel Still, vos convido ao gabinete cirúrgico a fim de ser submetido aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. E quem era Joel Still? Jovem português de 23 anos de origem inglesa, foi enfermeiro que recebeu o grupo de Camilo na entrada juntamente com o Romeu e Alceste. E qual era o objetivo dessa cirurgia, né? Retirar as dores e os registros que sentiam, refletido no perispírito, o que ocorrera com o corpo material, porque aí eles ficavam relatando tudo que eles estavam sentindo acima, já relatado, e Camilo foi levado por Joel Still, e Camilo nos relata o seguinte: fui transferido dos cuidados de Joel Still para o jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização física e espiritual, o perispírito, foi submetido a minuciosos e importantes exames. A minha organização astral prestaram socorros físicos astrais nas regiões correspondentes às que, no envoltório físico terreno, foram dilacerados pelo projeto de arma de fogo de que utilizava para suicídio, ou seja, os aparelhos faríngeo, auditivo, visual e cerebral. Porque nós sabemos que o perispírito, ele é o modelador, organizador do nosso corpo físico. A causa está no perispírito e o efeito está no corpo. E o Camilo começa com as inúmeras incertezas dele, né? Porque para ele estava vivo, né? E ele começou: não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria morte ou seria vida? Mas afinal, onde eu estou? O que aconteceu? Estarei eu sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? E aí o cirurgião hindu respondeu-me, ele relata, né? Então o cirurgião hindu respondeu a Camilo da seguinte forma: não morreste, meu amigo, e não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. E aí, logo em seguida, ele foi levado de maca para a enfermaria, porque ele precisava descansar, porque ele tinha passado por uma cirurgia. Na enfermaria, serviram a ele um caldo, porque ele tinha fome.
uma água cristalina balsamizante porque ele tinha sede. E Camilo relata o seguinte: em redor, o silêncio e a quietação, envolvidas em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. E aí ele entendeu a importância, a necessidade e o alívio do silêncio, né? Obedecendo a caridosa sugestão de Rosendo era um psiquista hindu, tá? Só para já ir se familiarizando. Procurei adormecer enquanto o desapontamento trazido pela inapelável irrealidade fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vê e sentes no momento, o qual traz a qualidade sublime de um ser imortal. E assim, nós terminamos o capítulo de hoje com Camilo fazendo a cirurgia dele e ele chegando a essa entendeu, na verdade, o que estava se passando, né? Ele teve um raciocínio lógico que ele viu que a vida não residia naquele corpo físico, mas sim naquele corpo que é o perispírito, aonde ele sentia todas as sensações e que ele era imortal. E aí, para terminar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 17, onde fala do suicídio e loucura. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igual, positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe aos homens encurtar a sua vida. Entre os suicidas, algum há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e nem eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Aí a gente vê que esse livro é um bálsamo na vida de todo mundo, porque ele nos mostra exatamente o que é chegar no plano espiritual pela porta do suicídio. Nós estamos já no final da aula. Desculpa de ter corrido tanto, porque o capítulo é muito grande e muito profundo, e ainda pulei várias coisas que eu queria trazer mais exemplos, mais indicação de livros, mas o tempo não deu. E a nossa quinta aula será no dia 30/3, né, que nós vamos ver o capítulo 4, Jerônimo de Araújo e Silva e Família. É um capítulo bem interessante. E finalmente já chegamos ao término, faltam uns 3 minutinhos. E gostaria que todos, quem tivesse com a sua água fluidificada, que elevasse seu pensamento, né? Para que ali fosse colocado todo o remédio do corpo e do espírito. Espero também que a aula de hoje, apesar de corrida, não tenha ficado confusa e nem muito rápida, né? Mas não dá para se perder uma linha desse livro tão importante para todos nós, né? Encarnados e todos os desencarnados presentes aqui nesse momento. E vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer por nossas doenças, por nossas dificuldades, que são elas que nos fazem crescer, pedir a Deus que tenhamos força e fé para que a gente leve o nosso planejamento reencarnatório até o fim. E pedimos que derrame sobre todos nós tuas bênçãos de luz, Senhor. Aumenta a nossa coragem, confiança em Deus nosso Pai. Permite que a Mãe Santíssima envolva toda a humanidade em seu manto. Mãe Santíssima, Mãe amada, nossa intercessora, leva nosso louvor e a nossa gratidão a esse Pai que é de amor, de caridade, esse Pai que nos ama e que nos dá a oportunidade da encarnação como reparação. E abençoa-nos todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite para todos, que tenha um bom mês e até mês que vem. Graças a Deus.